Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus na epístola, que tem sido o texto da nossa exposição nos domingos pela manhã, nos cultos familiares, que é a epístola de Paulo aos Colossenses. Nós leremos o capítulo 1, versículo 13 a 23. Assim está escrito: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos e inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Oremos. Senhor nosso Deus, nós suplicamos a Ti, ó Senhor, que o Teu Espírito nos guie, nos conduza nesta meditação, abrindo-nos o entendimento, os olhos do coração, para enxergarmos a luz da glória do Senhor na face do Seu Filho. Nós Te pedimos isto e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, este texto nos fala da supremacia de Cristo sobre todas as coisas. E eu diria que talvez seja o texto em que a palavra de Deus apresenta a cristologia mais profunda de todo o Novo Testamento. Mas eu quero começar com uma pergunta. Você crê realmente em Jesus Cristo? Mas eu quero fazer ainda uma segunda pergunta. Quem é o Jesus em quem você crê? É muito importante não apenas que você creia em Jesus, mas é importante que você compreenda quem é o Jesus em quem você crê. A palavra de Deus nos diz no Evangelho de Mateus, capítulo 16, do versículo 13 ao 19, que Jesus, caminhando com seus discípulos, depois de alguns dias de muitos milagres feitos diante dele, depois de muitos ensinamentos, o Senhor Jesus, enfim, pergunta a eles: quem dizem as multidões ser o Filho do Homem? Ou quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles então responderam: olha, uns dizem que tu és João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Certamente as multidões achavam que este era um alto conceito para Jesus. Afinal, João Batista, segundo o próprio Jesus, era o maior entre os nascidos de mulher. E Jeremias era um profeta consagrado, reconhecido por sua fidelidade ao Senhor, apesar da oposição que ele sofreu no seu ministério. O próprio Elias é o grande, talvez, o grande inaugurador das escolas do período profético, de modo que nós estamos
aqui falando de personagens que eram elevados entre o povo. Mas a palavra de Deus nos mostra que este conceito não satisfez a Jesus. Porque não existe homem no mundo que se compare a Jesus em seu caráter, em sua glória, em sua perfeição. Porque além de ser o único homem perfeito que já pisou na terra, sem pecado, ele também é verdadeiramente Deus. E é por isso que Jesus, não satisfeito, pergunta aos discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, então, tomando a palavra, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, então, com alegria, lhe diz: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, não basta você ter um alto conceito sobre Cristo. Você precisa ter o conceito bíblico sobre Cristo. De modo que a fé que as multidões tinham em Jesus não era a fé salvadora. E exatamente o que estava acontecendo, como nós vimos lá em Colossos, era que um falso cristianismo infiltrado entre os colossenses negava a supremacia e a suficiência de Cristo para a salvação. Eles se diziam cristãos, eles diziam crer em Cristo, eles tinham um conceito na visão deles elevado sobre Cristo, mas eles na prática diminuiu a importância da pessoa e da obra de Cristo. Isto porque, ao que parece, para eles a pessoa de Cristo não possuía a plenitude da divindade, que os gregos chamavam de pléroma. Na visão grega, que é muito influenciável esta heresia, haveria vários seres e entidades entre a pura matéria e o puro espírito. A matéria era algo inferior, inclusive indesejável. O corpo era uma prisão para a alma. E entre a matéria e a plenitude havia várias emanações da divindade. Ao que parece, os hereges de Colossos estavam dizendo que, embora Cristo fosse divino, mas não habitava nele a plenitude. Ele era uma espécie de, talvez, primeira emanação da divindade. Possivelmente, então, eles o concebiam como uma entidade espiritual elevada, porém criada e menor do que a plenitude divina. E isto tinha implicações na forma como viam e ensinavam o caminho da salvação. Esse Cristo, então, na prática não era suficiente, sendo necessário acrescentar alguns ritos à genuína fé e aos sacramentos já instituídos por Cristo, o batismo e a ceia do Senhor. E após ter falado da suficiência do Evangelho, como nós já vimos nas mensagens anteriores, e mostrando a eficácia do Evangelho em produzir as virtudes e promover o crescimento de uma igreja saudável, Paulo passa agora a falar do conteúdo do Evangelho. E a Boa Nova Apostólica fala de uma pessoa e sua obra, que é Jesus Cristo. E ele vai mostrar que Jesus não é apenas uma entidade elevada, mas ele é Deus. Mas ele ainda é verdadeiro homem. Paulo então vai sustentar aqui a doutrina da dupla natureza de Cristo, ou da união, que nós chamamos de união pessoal das duas naturezas de Cristo. Ele vai então ensinar esta supremacia de Cristo do verso 13 ao 23, terminando no 23 por demonstrar a importância de se crer em Cristo tal como ele nos é apresentado aqui nas Escrituras. Então nós vamos ver o que Paulo vai falar. Ele exatamente vai falar sobre a supremacia de Cristo sobre todas as coisas. E ele começa falando, meus queridos, sobre a supremacia de Cristo em sua relação com o Pai. Ele é supremo acima de todas as coisas porque ele é igual ao Pai em divindade, glória, honra, poder e todos os atributos, porque ele é um com o Pai. Ele diz isto claramente quando ele, depois de falar que nós devemos dar graças ao Pai que nos fez idôneos à parte que nos cabe da herança dos santos na luz, ele vai nos dizer que Deus, o Pai, nos libertou do império das trevas, nos libertou de Satanás, nos libertou do poder do pecado e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então Paulo fala que Cristo é o Filho de Deus e que ele é o Filho bem amado de Deus. Ele então demonstra essa relação que Cristo tem com o Pai.
Ele é o Filho bem-amado de Deus. É o Filho que Deus mesmo testemunhou. Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Mas não só isso, ele diz que ele é a exata imagem do Pai. Ele diz, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Veja, a conotação da palavra é mais forte do que a nossa palavra em português. A imagem tomava de algum modo efetivamente, ou tornava de algum modo efetivamente, a presença atuante e a realidade da pessoa a qual se referia. Um certo comentarista diz que Jesus é a face histórica de Deus, aquele que manifesta de modo único e definitivo, tomando o lugar de todas as prefigurações históricas, tanto da sabedoria como da lei judaica. Cristo revela perfeitamente a Deus, porque o que Jesus é, Deus é. É isto que Paulo quer dizer quando ele diz que Cristo é a imagem do Deus invisível. Só Deus pode projetar a sua própria imagem. É como quando nós tomamos, e eu já advirto, uma comparação extremamente pobre para descrever o que Paulo quer dizer. Quando você tem uma foto de uma pessoa e você olha para aquela foto, você percebe que só a pessoa pode ter a foto. Você diz, esta é a fulana, este é o fulano. Então a ideia é de que ninguém pode mostrar e revelar o Pai, senão o próprio Filho, que é também Deus. Ninguém pode revelar a Deus, senão o próprio Deus. É por isso que Paulo então está mostrando que quem quer conhecer a Deus precisa conhecer a Jesus. Paulo está falando aqui o que o autor de Hebreus também vai falar no capítulo 1, verso 3 da sua epístola. Quando ele diz que ele é o resplendor ou o brilho da glória e a expressão exata do ser de Deus. A palavra ali é caráter, uma palavra que traduzia a ideia do carimbo, que traz a impressão de uma imagem. Então a ideia é que Cristo revela de modo perfeito e completo o Pai, porque ele é plenamente divino. De modo que quem quer conhecer a Deus precisa conhecer a Cristo. Jesus é Deus revelado. É isto que Paulo está dizendo. E ele também diz que ele é o primogênito de toda a criação. E aqui é interessante porque neste momento Paulo mostra exatamente a chamada união hipostática das duas naturezas de Cristo. Uma só substância, ou uma só pessoa, mas duas substâncias, duas naturezas. Porque quando ele fala o primogênito de toda a criação, existem seitas que afirmam que esta palavra primogênito significa o primeiro criado, daí que Jesus é uma criatura. Mas não é isto que diz a palavra de forma nenhuma, mas que é alguém que tem uma relação especial com o Pai. A posição de primogênito é uma posição de primazia, mas também aponta para a encarnação de Cristo. Porque Cristo, sendo Criador, fez-se criatura. Porque segundo sua natureza humana, ele foi criado, ele nasceu, ele se fez carne. Como disse Agostinho, para tentar expressar esse mistério da união hipostática das duas naturezas de Cristo, ou seja, uma só pessoa e duas naturezas, da palavra hipóstasis, que significa substância, duas substâncias em uma só pessoa. Agostinho dizia que, segundo a sua divindade, Cristo é superior a si mesmo. E segundo a sua humanidade, ele é inferior a si mesmo. Paulo, então, quando fala que ele é o primogênito de toda a criação, ele está dizendo que ele é o herdeiro da criação. Ele tem uma relação com o Pai. Em relação ao Pai, o primogênito prolonga a sua dignidade, o seu poder e o seu amor. Mas uma outra coisa interessante é que ele, como primogênito, é o herdeiro soberano da criação. E aí é que se enganam as seitas que tomam esta palavra, tentando analisar a sua etimologia, dando a ideia de que é o primeiro criado, é que o fato de que esse termo primogênito, na literatura rabínica, era um título para Javé, o Deus de Israel. Porque Javé está numa posição superior e é o herdeiro soberano de tudo. Então o primogênito aponta para a divindade de Jesus, mas aponta também para a sua humanidade.
Ele é o herdeiro soberano de toda a criação. Então, ao mesmo tempo em que ele fala da sua relação com o Pai, então, em segundo lugar, ele vai mostrar a supremacia de Cristo sobre a criação. Então, como herdeiro soberano da criação, ele está acima dela. Ele não só é o herdeiro soberano da criação como primogênito, mas ele também é o mediador da criação. Outra implicação da palavra primogênito. O primogênito, em relação aos irmãos, filhos do mesmo pai, tinha o papel de mediador pactual. Aqui se aplica a toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas. João também havia falado isso no capítulo 1, verso 3 do seu evangelho. Ele diz que as coisas que estão no céu, no mundo espiritual, sobre a terra, no mundo material, isto é, todo o universo, as visíveis e as invisíveis, ou seja, o mundo natural e o mundo sobrenatural de novo, tronos, soberanias, autoridades, principados, potestades, que nos escritos rabínicos descreviam os poderes angelicais e a sua hierarquia. Paulo está dizendo que tudo foi criado nele. Ele é Criador, o Criador que se fez criatura em sua humanidade. Mas nele foram criadas todas as coisas. Ele não só é o herdeiro soberano da criação, e nem apenas o sustentador, o mediador da criação, mas ele é também o sustentador e unificador da criação. Paulo diz que nele foram criadas todas as coisas, mas nele também todas as coisas têm sua base de sustentação. Observe o que ele diz aqui no verso 17. Ele é antes de todas as coisas, aqui apontando para a divindade e para a existência desse Cristo histórico. Nele tudo subsiste. Esta palavra subsiste significa que todas as coisas do universo são sustentadas por Cristo. Ou seja, Cristo é Criador, juntamente com o Pai e com o Espírito Santo, e os três são um só Deus. Cristo estava na criação. Cristo é o herdeiro da criação. Cristo é o mediador da criação. Cristo é o sustentador e unificador da criação e é anterior a ela por sua divindade. O tempo presente, quando Paulo usa aqui, ele é antes de todas as coisas, enfatiza a eternidade de Cristo. Por meio dele e para ele, indica a harmonia de tudo pela força de um só princípio unificador. Vejam a supremacia de Cristo aqui. Mas ele não apenas é o herdeiro soberano, o mediador e o sustentador da criação. Ele é o alvo da criação. Ele diz que tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é o alvo glorioso da criação. Queridos, Deus criou o universo. Deus nos criou para Cristo. Então, o universo não tem que ter um significado para nós. Nós fazemos parte do universo e nós somos o significado. Deus criou o universo para Cristo. O universo tem um significado, sobretudo, para Cristo. E nós fazemos parte desse significado. Nós os que estamos em Cristo, a herança que Deus deu a Cristo. Por isso que ele fala lá em João 17 sobre aqueles que tu me deste para o Pai. Veja como este Cristo é muito mais do que um homem perfeito. É muito mais do que um grande profeta. É muito mais do que um grande sábio. Ele não é simplesmente um revolucionário, um tipo de Buda, ou um tipo de Confúcio, ou um tipo de Maomé. Ele é Criador. Ele é um com o Pai. Ele é supremo acima de toda a criação. Mas ele mostra também a supremacia desse Cristo na redenção. A partir do verso 14, observe aí. Ele diz que no verso 14, e depois podemos pular para o verso 20, mas no verso 14 ele começou falando da redenção, quando ele diz, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. É nele que nós temos a redenção e a remissão dos pecados. Redenção é a libertação do escravo, por meio de um preço pago. Cristo pagou o preço do nosso resgate. E Cristo também nos concedeu a remissão dos pecados, por causa da sua morte na cruz. Quando Deus puniu os pecados do seu povo, por causa desta morte, nós podemos ter a certeza do perdão total dos pecados, passados, presentes e futuros, em Cristo, somente em união com Cristo.
Então ele é supremo na obra redentora. Mas ele não apenas é aquele em quem temos redenção, ele também é a cabeça da igreja. É aquele que sustenta e provê para a igreja. No verso 18 ele diz, ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele continua dizendo que ele é o protótipo da nova criação. Ele diz, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. Observe que 2 vezes Paulo se utiliza da palavra primogênito. Uma quando ele fala da criação, ele tem a primazia, ele é o herdeiro da criação, ele está acima da criação. Mas a outra é quando ele fala da redenção. Por quê? Porque Cristo foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos com um corpo glorificado. A nova criação foi inaugurada com Cristo. Então, a criação foi realizada por Cristo, por meio de Cristo e para Cristo. E a nova criação também é realizada por Cristo, por meio de Cristo e para Cristo. Quando se diz que ele é o primogênito dentre os mortos, a nova criação nasceu aí. Porque ele é a primeira criatura, e entenda o que eu estou dizendo, ele é criador, o criador que se fez criatura. Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E Cristo, segundo sua humanidade, é o primeiro homem, é a primeira criatura a ressuscitar com um corpo glorificado que não mais morre. E por causa da sua ressurreição, ele garante a ressurreição corporal, glorificada de todos aqueles que estão nele. Por isso ele diz que ele é o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Portanto, ele é o novo Adão, o novo protótipo da nova criação. Mas também a palavra primogênito, como já vimos, indica o papel mediador entre seus irmãos e o Pai, bem como a sua primazia sobre todas as coisas. Por isso Paulo prossegue no verso 19, mostrando essa supremacia na redenção, dizendo que nele habita a plenitude divina para a realização da salvação. No verso 19 ele diz, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Perceba a redundância de Paulo. Plenitude já indica o todo, mas ele fala de toda a plenitude. E a palavra que Paulo usa aqui era possivelmente uma palavra usada pelos hereges para descrever a plenitude divina, que eles chamavam de pléroma. Essa era a visão grega. O pléroma é aquele estágio maior, final do Espírito. Era o Espírito mais elevado. E, ao que parece, os hereges de Colossos diziam que Jesus não alcançava essa plenitude, o pléroma. Ele era, talvez, a primeira emanação do pléroma, ou da plenitude. Paulo está dizendo, não, em Jesus reside toda a pléroma. Ele é plenamente divino. Ele é plenamente o Senhor de tudo, plenamente Deus. E é por isso que ele pode nos salvar, porque ele é verdadeiro Deus. E só Deus pode salvar, e verdadeiro homem. Só o homem pode nos representar. E nele o universo caído é reconciliado com Deus. Veja que essa obra desse Cristo Supremo não apenas nos reconciliou aqueles que são de Cristo com Deus, mas ele também reconciliou consigo mesmo, diz o verso 20, todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Ou seja, a obra redentora de Cristo atinge todo o universo. O universo caído, amaldiçoado por causa da queda do homem, a terra foi reconciliada com Deus. Os céus e a terra. E é por isso que nele a igreja foi reconciliada e santificada com Deus. Veja a supremacia de Cristo na criação e a supremacia de Cristo na redenção. Por isso ele diz, e a vós outros também, além das coisas que há nos céus e sobre a terra, e a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne. Ele é verdadeiro Deus, mas ele é Deus encarnado. E no corpo da sua carne, no seu corpo de carne, mediante a sua morte, ele nos reconciliou. Ele diz, para apresentar-vos perante ele. É para ele que somos salvos, santos, inculpáveis
e irrepreensíveis. Veja, nele a igreja foi reconciliada com Deus e santificada. Este é o Cristo do Evangelho Apostólico. Este é o Cristo das Escrituras. Nada menos do que isto representa este Cristo. E uma fé que creia num Cristo menor do que este não é a fé salvadora, não é a fé verdadeira. É uma fé temporal, é uma fé limitada, é uma fé que é produzida pelo coração humano. Porque essa fé salvadora, ela provém da revelação de Deus. E sabem, meus queridos, a grande maravilha, o maior milagre, a maior boa nova desse evangelho é que depois de falar sobre este Cristo, veja, esse Cristo cósmico, como dizia o Dr. Russell Shedd, esse Cristo que está acima do universo, este Cristo que criou todas as coisas, as visíveis, as invisíveis, os tronos, as soberanias, os principados e potestades, esse Cristo supremo que enche os céus e a terra, que os céus e os céus dos céus não podem conter, este Cristo que habita num alto e sublime trono, que estava com o Pai desde o princípio, e que quando se encarnou, morreu, ele ressuscitou e está à destra de Deus, esse Cristo que sustenta todas as coisas, infinito, habita no coração de pecadores, que ele redimiu. Que maravilha! Que milagre! Que tremenda verdade! É o que Paulo diz no capítulo 1, verso 27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia! Não existe milagre maior do que este. O Deus eterno, infinito, em seu ser, sabedoria, santidade, justiça, bondade, amor e verdade, habita no coração de pecadores que ele redimiu. Habita na igreja. Deus habitando em nós. Este é Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Que grande maravilha! Como Deus, queridos, Cristo é o princípio, o meio e o fim de todas as coisas. É por isso que em Romanos 11:36, Paulo diz: a Ele, pois, a glória, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Ele é acima de todas as criaturas. Paulo, lembre-se, estava combatendo os hereges que cultuavam anjos. Por isso ele enfatiza que Cristo é o Senhor de todas as criaturas, dos principados e potestades. Porque a palavra criação pode ser traduzida aqui por criaturas. Logo, não há, meus queridos, nenhuma justificativa para se confiar, buscar ajuda ou adorar qualquer criatura, mesmo que seja um anjo. A palavra de Deus diz que os anjos são espíritos ministradores em favor dos que hão de herdar a salvação. Mas não devemos orar a eles, nem venerá-los, nem ficar confiando no nosso anjo da guarda ou saber quem é o nosso anjo da guarda. Os anjos, por mais exaltados que sejam, são criaturas e como tais estão sujeitos a Cristo. Não é necessário mais nenhum mediador ou mediadora, advogado ou advogada, senhor ou senhora. Não são necessários objetos ungidos, ou quaisquer amuletos, nenhum apóstolo ou bispo para interceder em nosso lugar junto a Deus. O Cristo cósmico, o Cristo universal, que é o mesmo Jesus histórico, o Cristo eterno, é suficiente como Senhor e Salvador dos pecadores. Ele é supremo acima do universo e ao mesmo tempo ele habita no coração dos pecadores. Cristo cumpre aquilo que Isaías fala no capítulo 57 do seu livro. É tremendo que ele fala aqui e que Jesus cumpre. No capítulo 57, verso 15 de Isaías está escrito: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar,
mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Como é que Deus faz isto? Em Cristo. Então, se você está abatido, meu querido, Cristo pode te levantar. Cristo em você dará a você esperança da glória. Se você se sente perdido, se você está caminhando perdido, não há outro Salvador além de Cristo. E se você é um crente em Jesus Cristo, você não precisa de mais coisa alguma. Cristo é suficiente porque Ele é supremo. E você não deve temer coisa alguma, você não deve temer um vírus, você não deve temer os governos, você não deve temer os tiranos, você não deve temer as calamidades, porque Cristo é supremo sobre elas. E Ele já realizou a obra redentora da sua igreja. Ele habita em nós. E porque habita em nós, podemos ter a esperança da glória. Eu quero concluir esta mensagem com o que Paulo fala no verso 23. É preciso que você tenha em mente que os benefícios da supremacia de Cristo sobre todas as coisas só estão disponíveis àqueles que possuem a fé salvadora, que é uma fé alicerçada no genuíno Evangelho de Cristo. Se você não crê num Cristo que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, não é 50% Deus e 50% homem, é 100% Deus e 100% homem. Se você não crê num Cristo que é mais do que um profeta, que é o próprio Rei do Universo, o Criador de todas as coisas, um com o Pai. Se você não crê nesse Cristo das Escrituras, então você está perdido. Por isso Paulo diz, olha, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Por que Paulo diz isso? Porque os hereses estavam tentando afastar os colossenses do genuíno Evangelho. Eles estavam acrescentando rituais. Eles estavam colocando Cristo abaixo do que Cristo de fato é. Eles estavam dizendo que não bastava crer em Cristo e ser batizado em nome de Cristo. De modo que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, isto tudo aconteceu com vocês. Eu posso dizer isso se vocês de fato têm uma fé, que vocês permanecem nesta fé, alicerçados e firmes, não se deixem afastar da esperança do Evangelho que eu lhes preguei. Ou seja, a genuína fé salvadora é uma fé alicerçada no genuíno Evangelho desse Cristo e é marcada pela perseverança. Ela não se desvia com qualquer vento de doutrina. Ela não se guia pela coceira nos ouvidos. Ela permanece firme no Cristo das Escrituras. Então, meu querido, eu quero propor que você sonde o seu coração. E que você tenha o seu pleno contentamento em Cristo. Se você tem Cristo, você pode ter o perfeito contentamento, você pode ter a vida plena. Nada mais é necessário. Tudo o que você tem são coisas que Deus usa para manifestar sua bondade, mas o que você precisa mesmo é de Cristo. Então, se você diz que crê em Cristo, mas você não se sente feliz porque falta alguma coisa que você acha que seria essencial, seja o marido, uma esposa, seja uma melhor condição financeira, seja a saúde. É claro que nós devemos orar pela saúde, orar pela cura das enfermidades, quando estamos enfermos, pelos problemas financeiros, mas nada disso se compara a Cristo. Então, quando alguém diz assim, o melhor de Deus está por vir, Deus tem algo novo para você. Se você é crente, você já tem algo novo. Cristo em vós, a esperança da glória. Você não precisa de mais nada. E você só precisa permanecer em Cristo, crescer em Cristo, crescer na intimidade com Cristo. Meus queridos irmãos, que Deus nos firme mais e mais
na suficiência de Cristo. E que possamos saber que nele estamos seguros. Não precisamos de mais nada além do Senhor Jesus. Que ele seja louvado, que esse Cristo das Escrituras seja louvado. E que o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, operando em vós o que é agradável diante dele, para cumprirdes a sua vontade, por Jesus Cristo, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém.